Você tem vontade de sair do Brasil e morar fora, num país com uma cultura diferente, uma língua completamente diferente? Não sai daí que eu vou contar pra você como é a vida de um expatriado aqui em Dubai. Oi gente, tudo bem? Vou conversar com vocês aqui enquanto eu vou fazer uma caminhada aqui fora. Tem duas coisas que estão na minha cabeça recentemente. A primeira delas é uma coisa que todo mundo tem falado aqui no YouTube. É que o YouTube está voltando à forma como ele era inicialmente. Com a inteligência artificial dominando praticamente várias plataformas e muito conteúdo sendo criado através das ferramentas que são extremamente poderosas, a gente tem percebido que tem muita gente que está começando a cansar desse estilo de vídeo. E as pessoas têm muito desejo de se conectar umas com as outras. E esses vídeos que estão ultra editados com a inteligência artificial, com muito script, têm começado a cansar muitos seguidores. E aí muitos criadores de conteúdo começaram então, voltaram, né, a criar. E alguns novos começaram a criar conteúdos com pouca edição, de maneira mais voltada para a conversa, para alcançar então essa conexão que as pessoas tanto procuram. A segunda coisa que eu queria conversar um pouquinho é sobre o que leva uma pessoa a sair do Brasil. Quantas e quantas pessoas têm esse desejo, esse sonho de querer sair do país, de viver num país com uma cultura diferente, com uma língua diferente. E se você é uma dessas pessoas, fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto também. Eu quero explicar então um pouquinho para vocês a diferença de um expatriado para um imigrante. Muitas pessoas que saem do Brasil e vão morar num outro país, elas podem ir com duas situações diferentes. Aquelas pessoas que saem do Brasil com uma proposta de trabalho, vão para um outro país, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, essas pessoas são os expatriados. Não deixa de ser um imigrante, mas o expatriado geralmente são as pessoas que saem do Brasil já com uma proposta de trabalho. Geralmente é a empresa que contrata o profissional, cuida de toda a logística, visto, muitas empresas até pagam suas passagens. Então esses são os expatriados. Já os imigrantes são aqueles que saem do Brasil em procura de uma vida melhor, né? Ou talvez através de um intercâmbio cultural ou também de um curso, né? Os estudantes. Então esses geralmente são os imigrantes. A maioria deles são pessoas que estão indo buscar um futuro melhor, qualidade de vida, e aí eles chegam no país, geralmente já com uma ideia para onde eles querem ir, né? Eles chegam no país, então procuram um emprego e começam então a sua vida como imigrante. Eu acho que o primeiro grande desafio do imigrante é quando ele chega no país que é diferente do Brasil e começa então a perceber choques culturais. O choque cultural ele é muito comum, principalmente no início, quando você chega num país diferente, onde mesmo às vezes quando você domina a língua, você vai perceber que muito dos costumes, das maneiras como as pessoas vivem naquele país é muito diferente do nosso, de onde a gente vem. O choque cultural ele é inevitável e por mais que você se prepare antes de mudar para o país onde você está morando, você sempre vai perceber que o choque cultural realmente vai acontecer. Às vezes da maneira como as pessoas conversam, a comida, o clima, a cultura, os costumes, isso tudo pode então provocar choques culturais. A primeira dica que eu dou para você que quer sair do Brasil, que quer morar num outro país, se esse país não é um país de língua portuguesa, a minha dica é aprenda inglês. O inglês para mim foi um divisor de águas. Eu sempre queria aprender a língua, não tinha oportunidade de aprender quando era jovem. Aos 26 anos então, eu tive a oportunidade de fazer um curso de inglês de imersão e foi o que realmente virou a chave para mim, modificou minha vida para sempre. Através do inglês você vai ter muito mais oportunidade, tanto com o emprego quanto na comunicação. Se você precisa às vezes de ir no médico, se você quer explorar os lugares, se você precisa então conseguir mais oportunidades, você vai usar então o inglês e ele vai te ajudar muito a conquistar novos desafios. Uma outra coisa que é muito importante é você estudar um pouquinho sobre a cultura do país para onde você vai. Quando nós saímos do Brasil, às vezes a gente tem essa mentalidade de que chegando lá eu vou descobrir como que vai ser, vou aprender, mas é muito importante, antes de você sair do Brasil, você entender um pouquinho para que te ajude então a saber o que você vai experimentar na medida que você chegar nesse lugar. O choque cultural, como eu falei, ele é inevitável, mas se você conseguir se preparar um pouco, estudar um pouco, conversar até com pessoas que tenham a experiência de já ter vivido lá ou que estejam vivendo naquele país, vai minimizar de uma certa forma o choque cultural e vai te ajudar também
na adaptação. Um dos desafios que você vai ter que superar é aprender a andar no transporte público quando você chega num país diferente. Eu me lembro que a minha primeira experiência foi quando eu cheguei em Londres. Eu não sabia andar de metrô, eu tive que aprender todas as linhas e saber como que funcionava sair de um lugar até o outro. Para você ter uma ideia, aqui onde eu moro, o metrô, como em várias outras cidades do mundo, é separado por regiões, por zonas. Então, dependendo da zona para onde você vai pagar mais, e tem as cores das linhas também. Então, sempre tem uma legenda explicando embaixo o que cada linha é, o que cada cor significa, e de onde você vai, para onde você vai, é sempre bom atentar o nome de cada uma das estações. Um dos grandes desafios de morar fora do Brasil é a grande saudade que dá da família. Às vezes no Natal, quando tem aniversário de alguém, algum amigo que se casa, seus sobrinhos vão crescendo e você não participa da vida das pessoas, e isso é natural. Então é muito importante, antes de sair do Brasil, antes de se mudar, antes de aceitar esse desafio, de você ter certeza que você vai passar por essas coisas. Morar num outro país tem muitas vantagens. Eu acho que uma das maiores de todas é a maneira como você se desenvolve como pessoa. Ao longo dessa série, a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência como expatriado e também como imigrante. Eu comecei nessa jornada como imigrante no ano de 2001, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, e desde então já morei em diversos países, tanto como imigrante quanto como expatriado. Tive muitas experiências boas, mas também muitos desafios. E nos próximos vídeos, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia, né, de como que é sair do Brasil. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de sair do Brasil, tem muita gente que tem um sonho, um desejo de morar fora. E eu quero, então, compartilhar um pouquinho com vocês, dar dicas, deixar para vocês alguns links e algumas maneiras como você também pode seguir esse caminho, né, trilhar esse caminho. Quero encorajar você a não desistir dos seus sonhos, correr atrás daquilo que você quer, porque realmente vale muito a pena. Eu acho que se é um desejo do seu coração, se é algo que você quer, vale muito a pena a experiência que você vai ter vivendo num país diferente, longe do Brasil, né? Uma vida que não é fácil, não é para qualquer um morar fora do Brasil. E a gente vai então, nos próximos vídeos, conversar bastante sobre a vida de um imigrante vivendo num país distante.